aulinha de peças. Vale muito a pena estudar esse povo, hein? A origem do atual Irã, país envolvido em uma série de polêmicas. Vamos aprofundar isso aí. Aula de peças. Primeiro, olha só o grande número de polêmicas que nós temos nos últimos dias só sobre as peças, ou sobre o atual Irã, os antigos peças. Irã viola acordo, diz que excedeu o limite de urânio enriquecido. Hoje, as comissões internacionais, algumas, inclusive da ONU, denunciam o Irã por ter descumprido algumas normas, né, para a produção de energia nuclear, sem que isso significasse supostamente a energia de armas nucleares. Né? O Irã, agora também essa semana, anunciou a prisão de supostos espiões da CIA lá, e consequentemente no Brasil isso tem alguns reflexos. Né? O Brasil, que tem um alinhamento hoje automático com os Estados Unidos, acabou, bom, impedindo que um navio iraniano saísse com produtos do nosso agronegócio, porque se nega a vender combustível para esse navio. Então o Irã hoje está envolto em uma série de polêmicas, mas isso também não é de agora, tá? Se a gente aprofundar um pouquinho mais, ó, em 1979, o Irã promoveu uma revolução xiita, chamada, obviamente, de Revolução Iraniana. Eles acabaram se afastando dos Estados Unidos, expulsando todas as tendências, as influências ocidentais e fecharam o país novamente. Olha, o país passou a ser uma teocracia, uma república teocrática islâmica, e se você observar, isso já caiu no Enem, por exemplo, algumas questões, aqui bem ilustrativo, por exemplo, as moças, né, que escutavam o som daquela banda ABBA, a moda da década de 70, agora tendo que usar novamente o véu. Né? Enfim, hoje é um país que está em processo muito lento de abertura, mas ainda muito fundamentalista, mas uma economia muito forte dentro do Oriente. Vale muito a pena estudar, e esses temas, a Revolução Iraniana e o Irã de hoje, obviamente a gente vai tocar de maneira mais aprofundada com os assuntos de atualidades. Mas vamos lá, vamos falar desse Irã antigamente. Quem era essa civilização? Bom, a Pérsia Antiga, tá? Ela se desenvolveu no território atual do Irã, lá, né, na Ásia Menor, enfim. E essa região, tá? Ela era sobretudo dividida por dois reinos. Antes de ser a Pérsia que nós conhecemos, o Irã que nós conhecemos, havia um território dividido por dois reinos. Primeiro aqui, ó, o reino da Média. Deixa eu pegar aqui o meu apontador para facilitar. O reino da Média, que era governado por um imperador chamado de Astíages, e o reino da Pérsia, que era de uma família chamada de Aquemênida, que tinha como grande representante um jovem chamado de Ciro. O que acontece é que em 555 a.C., o imperador da Pérsia, o Ciro o Grande, antes de ser o Grande, Ciro, ele acaba atacando o rei Astíages da Média, começa um conflito entre Média e Pérsia, daí vem a palavra Medos, ou guerras médicas, por exemplo. Então, nesse conflito em 555 a.C., entre Medos, né, e persas, quem vence é o reino da Pérsia. E, consequentemente, Ciro Grande começa a história que trouxe hoje o grande Irã. Ciro Grande unifica Média e Pérsia e dá origem à grande Pérsia antiga. Então, voltando aqui, a Pérsia de antigamente é o Irã de hoje, que foi unificado em 555 por Ciro Grande, através de um conflito entre Medos e persas. Beleza? Vamos seguir. A partir daí, surge uma civilização, conhecida como civilização aquemênida. Tá? E antes de trabalhar essa civilização aquemênida, deixa eu voltar aqui para conversar um pouquinho com vocês e me tirar para não atrapalhar aqui o slide, né, basicamente. Essa civilização aquemênida, como eu já disse, ela vem da família de Ciro. Com a unificação da Pérsia Média, nós teremos três grandes imperadores, chamados imperadores aquemênidas. O primeiro deles, Ciro o Grande. Pessoal, olha o seguinte, Ciro, além de unificar o território, ele ficou muito conhecido também pela sua expansão muito veloz. Ele expande o território persa de maneira, eu diria, exponencial,
muito rápida, mas usando, sobretudo, uma grande característica. A sua expansão territorial, ela era considerada, entre aspas, pacífica. Por quê? Cada povo que Ciro dominava, ele garantia que esse povo mantivesse as suas tradições, a sua cultura, sobretudo a sua religião. Ou seja, a grande característica de Ciro era a tolerância religiosa, a tolerância cultural. Ele dominava um povo, mantinha as tradições daquele povo precisava pagar impostos para o Império Persa, mas era uma maneira muito interessante de manter uma dominação. Inclusive, eu já vi questões comparando, por exemplo, Ciro o Grande a Maurício de Nassau. Claro que são comparações, enfim, mirabolantes e tal, mas havia coisa em comum, a tolerância religiosa entre os dois, salvo todas as outras diferenças, né? Então, expansão com tolerância religiosa e uma outra característica muito interessante do governo de Ciro, né? Dentro desse bojo de tolerância religiosa, de tolerância, Ciro ele vai ser responsável por invadir a Babilônia, a Mesopotâmia, né? E ele vai, dentro do Império Caldeu, derrotar lá os descendentes de Nabucodonosor. Lembra que Nabucodonosor foi o rei que invadiu, né, o reino da Judéia, lá ali, né, entre os hebreus, e que escravizou boa parte desses judeus dentro da Babilônia, dando início ao período conhecido como cativeiro da Babilônia. Então, lembra disso. Ciro, eu já comentei na aula de Hebreus, ele é o rei responsável por invadir a Caldeia, derrotar os caldeus e libertar os judeus, dando origem a essa diáspora judaica. Então, expansão com tolerância religiosa e também a libertação dos hebreus. Vamos observar aqui o tamanho do império que Ciro acabou fundando, né, após a sua unificação. Olha só o tamanho disso aqui, ó. Ele vai conseguir dominar todo esse território, que vem aqui da Jônia, aqui na Turquia, a fronteira com a Grécia atual. Ele veio aqui até a margem do rio Indo, né, aqui na Índia, e também conquistou essa região, a Babilônia, ou seja, um território gigantesco. Quando Ciro morre, o seu filho Cambises II vai assumir. Qual é o grande feito de Cambises? Cambises ele vai conquistar essa região do Egito, mas em seguida, numa tentativa de dominar o sul do Egito, a Etiópia, ele acaba sendo derrotado, né? E tem uma história muito polêmica de que ele teria sofrido um golpe de Estado, né? Lá em Persépolis, atual capital da Pérsia naquela época, e ele, no caminho na Síria, acabou cometendo suicídio. Então, a história de Cambises é uma história muito curta e muito cheia de incertezas, muito polêmica, né? Daqui a pouco eu volto aqui para a sociedade. Então, na Batalha de Pelusa, ele conquista o Egito, mas em seguida acaba perdendo o trono e depois cometendo suicídio no caminho de volta. É uma das teses. Tá? Outra característica importante entre o governo de Ciro e de Cambises é a consolidação da sociedade persa. A sociedade persa ela era intensamente estratificada, ou seja, tinha muitos níveis de divisão. E vamos apontar alguns desses grupos, né? Muito importante trabalhar, abordar esse tema. Deixa eu colocar aqui para vocês. Opa! Acabei me perdendo aqui um pouquinho. Vamos lá. Primeiro lugar, deixa eu botar a escolher uma cor aqui. Acho que o amarelo tá bom. Primeiro, a figura do rei. Dário, Cambises, Ciro, né? Andando um pouquinho para trás. Abaixo, a nobreza e a aristocracia, ou seja, os senhores de terra, lembrando que a agricultura era muito importante, a aristocracia era muito importante por ter terra, terra era poder, né? A nobreza, os funcionários públicos que trabalhavam ali, né, para o rei diretamente. Além disso, no meio da sociedade, perceba que há uma importância muito grande, né, para o comércio. Os artesãos eram muito importantes. Ou seja, além da agricultura, havia muito comércio, havia muito intercâmbio entre os persas e outros povos. A extensão territorial permitia isso aí, né? Claramente. Outro detalhe importante, os militares estavam na metade da pirâmide.
o exército era muito importante porque constantemente os persas estavam em expansão. Os camponeses, quase aqui na base, que eram considerados homens livres, tá? Trabalhavam em todas as extensões do território persa. E, por fim, os escravos e cativos. Havia escravos por dívida, tá? Havia escravos por motivos de guerra, que eram os cativos, ou seja, aqueles que eram aprisionados em conflitos militares. Então, o rei, os senhores de terra, né, a nobreza junto ali no topo, um espaço para o comércio, para os militares, e na base os camponeses que eram livres, e os escravos e prisioneiros de guerra no topo, que não tinham, por exemplo, direito nenhum, cidadania, enfim, alguma, tá? Vamos lá. Então, fazendo uma breve revisão com vocês, tá? Vamos lembrar, mais uma vez, que a Pérsia Antiga, o atual Irã, ela foi unificada por Ciro Grande no conflito entre Pérsia e Média, esses dois reinos, e Ciro é responsável por uma larga expansão territorial, mas caracterizada pela tolerância religiosa, e também foi responsável pela libertação do povo hebreu do cativeiro da Babilônia. Depois da morte de Ciro, nós tivemos o seu sucessor, que foi justamente, né, o seu filho, Cambises II, que acabou conquistando o Egito, mas foi derrotado em seguida, tentando conquistar a Etiópia, recebeu um golpe de Estado e acabou, para boa parte, mais uma vez eu falo, das versões, se matando a caminho da Pérsia, na Síria. Depois da morte de Cambises, quem vai assumir o lugar dele é é Dário. Dário, que alguns historiadores também chamam de Dário o Grande. Cara, esse cara foi muito importante. E eu vou dar até uma dica para vocês. Na maior parte dos vestibulares, Dário, ele é mais cobrado, tá? Ele é considerado, pela maior parte das bancas do Brasil, o principal imperador da Pérsia. Portanto, presta bem atenção na obra que esse cara vai deixar, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar para o slide maior. Vocês estão aí, estão tomando nota, aproveita, faz a relação entre Pérsia e o Irã, Revolução Iraniana de 79, os xiitas tomando poder, expulsando empresas norte-americanas, o país se fechando hoje, uma república teocrática, que está envolvida em polêmicas, será que tem bomba atômica ou não, o Brasil alinhado automaticamente aos Estados Unidos, já começando a promover uma série de barreiras ao Irã. Se liga nesses noticiários. É muito importante essas pontes históricas, tá ok? Eu confio em você, eu tô ligado que você está atualizado. Vamos embora, pessoal. Vamos seguir o caminho, né? Porque essa aula é curtinha, é um assunto curto, e a gente está aqui mastigando para que você possa ter o melhor resultado, estudar com tranquilidade, tá ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide maior de Dário, tá? Então, principais obras de Dário. Dário é considerado um grande administrador, tá? Um grande administrador. Então, ele se preocupou muito porque é o seguinte, ele tinha um império muito grande, vocês viram a imagem ali do império. Cara, do Indo, na Índia, né, do rio Indo, até a Jônia na Turquia, fazendo fronteira com a Grécia, né, a Babilônia conquistada por Ciro, onde ele libertou os hebreus, o Egito conquistado por Cambises, era muito grande. Então, ao invés de expandir ainda mais, qual foi a sacada, né, de Dário? Dário foi inteligente. Ele pensou assim, eu preciso melhorar a administração do meu império. E aí, para melhor administrar, primeira coisa, ele criou 20 cidades, 20, vamos colocar unidades, como a gente tivesse hoje, unidades federativas, claro que com toda a diferença do tempo e dos modelos políticos, mas é como se fossem estados, né, cidades que tivessem mais poder e governantes locais. Então essas cidades, elas eram chamadas de satrápias, tá? As satrápias eram as cidades. Ele cria 20 satrápias espalhadas para poder administrar melhor com governos locais e cada governante era chamado de sátrapa. Então, satrápia e sátrapas. Eu tenho até a imagem para mostrar para vocês, mostrar aqui para vocês. Olha essa imagem aí. Essa imagem revela bastante aí, bem claramente, esses nomes maiores em maiúsculo aí, né, dispostos, que seriam as cidades que ele vai criar, e para cada cidade aqui, ó, olha aqui o nome sátrapa, é o nome do governante, satrápia
é o nome da cidade. Não esquece disso não, tá? Não esquece disso. Outra coisa importante que Ciro vai desenvolver é o seguinte, ele vai criar, dentro de todo o seu reino, um corpo de fiscais do seu governo, para saber se as leis estão sendo cumpridas ou não. Então, ele vai criar os cargos de olhos e ouvidos do rei. Era a fiscalização. E esses caras estavam o tempo inteiro de cavalo, visitando várias partes do reino, para conferir se os impostos estavam sendo cobrados e se as ordens estavam sendo cumpridas. Outra coisa importante também do governo dele, olha que interessante. Tem uns efeitos aqui interessantes, né? Aqui é a imagem de um sátrapa, por exemplo. Olha essa imagem aí. Nessa imagem, vocês percebem o quê? Uma estrada, né? Uma estrada cortando o principal centro, a capital, Susa, durante o governo de Dário, até basicamente Sardes ali, na Jônia, a fronteira já com os gregos. Ou seja, ele vai construir uma estrada real, tá? De mais de 2.000 quilômetros, e essa estrada que vai ligar várias sátrapas, várias cidades, ela podia ser percorrida em uma semana, ou seja, ele aumenta o fluxo da fiscalização, fluxo do exército, né? Ele potencializa a logística para a produção e para o comércio. Então, além de dividir em 20 cidades, criar governadores para cada cidade, ele também vai criar uma estrada que corta todo o território e permite uma mais rápida comunicação e, sobretudo, fazer as leis serem cumpridas e fiscalizadas através dos olhos e ouvidos do rei, os seus fiscais. Outra característica importante do governo dele é a criação de uma moeda internacional e, sobretudo, estímulo ao comércio. Observe isso aqui, ó. Essa moeda é justamente a famosa moeda criada por ele, o dárico. Por que ela era considerada internacional? Porque ela era aceita em várias regiões, tanto na Ásia Menor, quanto ali na Turquia atual, na Jônia, quanto ali no Oriente Médio, quanto no Egito. Foi a primeira moeda internacional da história ali, feita a ouro. Tá aí uma curiosidade. Ele cria um sistema de equivalência de moeda também. Onde não houvesse moeda, haveriam produtos que pudessem substituir essas moedas. Que é um exemplo bem clássico disso aí. Um exemplo bem clássico. Por exemplo, se você não tivesse moeda, você poderia... Vou dar um exemplo bem vulgar, não quer dizer que lá eles usassem assim, mas para você entender o modelo de equivalência. Se um dárico equivalia a 10 tijolos, se eu não tenho um dárico, eu posso pagar com 10 tijolos. Percebeu? Então ele vai criar uma tabela com vários produtos diferentes que eram equivalentes ao dárico e, consequentemente, com isso, ele faz a economia fluir bastante, tá? Vamos seguir um pouquinho mais. Bom, outra característica importante aqui para terminar, tá? Dário, ele vai colocar o território persa numa guerra gigantesca, tá? Numa guerra chamada de Guerras Médicas. E vocês lembram desse conflito, porque a gente já trabalhou em história grega esse conflito. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então perceba que ele vai levar a Pérsia a lutar na Batalha de Maratona, por exemplo, já dentro de território grego, tentando invadir a Grécia. Lembra das guerras médicas que acabaram sendo vencidas pelos gregos, mas que teve alguns episódios muito importantes, por exemplo, quando os persas com o rei Xerxes, que vai substituir Dário durante o conflito, eles conseguem vencer, por exemplo, Esparta e incendiar Atenas, apesar de depois terem sido derrotados e obrigados a assinar o Tratado de Susa, ou seja, a paz com os gregos. Mas muito importante, ele entra nas guerras contra os gregos, as guerras médicas, e ele acaba, depois o Império Persa acaba sendo derrotado. Bom, algumas características finais para a gente debater aqui, enfim, as últimas peças, basicamente, da cultura persa. Vamos falar de cultura agora. Primeiro, vamos lembrar mais uma vez, os persas são o atual Irã. O Irã que tem um destaque muito grande em atualidades devido à Revolução Iraniana de 1979. Uma revolução, vamos lembrar, xiita, que tinha como grande objetivo combater a influência ocidental dentro do país. Fechou o país, criou uma teocracia, uma república islâmica, né, até hoje
que tem se envolvido com polêmicas sobre a produção ou não de armas nucleares. A Pérsia de antigamente, a Pérsia antiga, ela foi criada, unificada por Ciro. Você tinha a Pérsia Média e Ciro, em 555 a.C., conquista a Média e alarga o território. Ciro expande o território, características básicas, vamos lembrar, tolerância religiosa, não é isso? Ele expande o território até as margens do rio Indo, na Índia, até a Jônia, e o seu sucessor, Cambises, conquista o Egito. Bom lembrar também que Ciro foi responsável pela libertação dos hebreus lá no cativeiro da Babilônia, não esquece disso, tá? Depois, Dário, o sucessor de Cambises, filho de Ciro, né? Dário vai ser um grande administrador. Divide o governo em satrapias, como é o nome dos governantes, né? Aliás, satrapias, governantes, satrapias e cidades. Lembra disso aí. Ele vai criar a estrada real, vai colocar um correio, detalhe aí, ele cria um correio para comunicar as principais cidades, ele expande o comércio com a moeda única lá, internacional, que era o dárico, né? Deixa eu ver um pouquinho mais, ele vai criar um cargo de fiscalização, vários cargos, os olhos e ouvidos dos reis, né? E aí, consequentemente, ele acaba colocando os persas num conflito sem precedentes, que são as guerras médicas com os gregos, e os persas depois acabam sendo derrotados. Bom, falando de religião, um tema bem interessante que sempre é cobrado aí quando se fala de Pérsia e tudo mais. A Pérsia tem uma série de expressões religiosas diferentes, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Por exemplo, no início, da maneira mais primitiva, haviam grupos de homens que costumavam promover a adoração ao fogo, né? Essa adoração ao fogo era a maneira de adorar a purificação dos espíritos. O fogo era considerado purificador. Por isso, essa ideia de que eu estarei puro, livre dos pecados, adorando tochas, né, enfim, que eram criadas, que eram colocadas, e os homens faziam rituais, haviam sacrifícios, por exemplo, de animais. Bom, ao redor das tochas do fogo. Aqui, por exemplo, é um templo moderno de adoração ao fogo. Ainda hoje, alguns grupos cultuam nessa crença dentro do Irã, da atual Pérsia, né? Vamos lá, do atual Irã, antiga Pérsia, melhor dizendo. Aqui também é muito comum a presença na Pérsia antiga de os magios, os magos, né? Era muito comum, por exemplo, uma cirurgia, ela era feita com a presença de homens considerados místicos, magos, e esses homens faziam cerimônias, liturgias. Você dava droga pro enfermo, remédio, mas o remédio só fazia efeito se houvesse a mágica, né? Ou seja, magias feitas por esses homens, que também eram astrólogos. Os astrólogos, a dinâmica dos astros, como fator de cura, como fator de mudança de destino, enfim, ela era muito valorizada. Então, os astrólogos eram hipervalorizados, né, muito respeitados dentro da Pérsia antiga. Seguindo um pouquinho mais, outras manifestações, tá? Por exemplo, ó, eu acho que eu acabei, deixa eu ver aqui se eu me perdi, me permitam voltar. Isso mesmo. Aqui, outra religião muito importante é a religião mitraísta. Mitra, ela é considerada a divindade dos rebanhos, né? Das boiadas. E Mitra, ela acreditava-se que essa divindade era capaz de livrar o homem do juízo final dos seus pecados. Curioso que a adoração ao Mitra, ao mitraísmo, ela acabou depois chegando a Roma. É uma das principais religiões lá na Roma antiga, se liga nessas comparações. E também o mitraísmo era cultuado no dia 25 de dezembro do calendário romano, né, momento que eles acreditavam que marcava o nascimento do sol invencível e tudo mais, a purificação do espírito, enfim, a abdicação, enfim, o perdão diante do juízo final, ou até a isenção da participação dele. Então, o mitraísmo ele é muito importante dentro da cultura romana e da cultura persa. E, por fim, a principal religião ali a partir de 6 séculos antes de Cristo, que é o mazdeísmo, que pode ser com Z ou com S, que a gente também chama de zoroastrismo. O que é o mazdeísmo ou zoroastrismo? É uma corrente da religião iraniana, ainda hoje é cultuada em menor quantidade, mas ainda existe, que foi criada por um andarilho, por um
sacerdote chamado de Zoroastro, ou Zaratustra em grego. Esse cara começou a andar pela Pérsia Antiga e começou a pregar a ideia de que havia um Deus só. Um Deus que era o Deus do conhecimento, que era o Deus do bem. E esse Deus lutava numa conflagração universal, uma luta interna e eterna, né, contra o mal. Então ele vai criar o que a gente chama de dualismo monoteísta. Por que monoteísta? Se liga nessa casquinha de banana. A principal religião iraniana é monoteísta, apesar das principais religiões do Oriente, da Antiguidade Oriental, serem politeístas. Então, pensa nessa característica básica aqui. Ele vai dizer que existe o bem e o mal, o Ahura Mazda, Mazda, o Deus maior. Ele é o bem, ele é o criador, é a paz, é o equilíbrio, é a inteligência. E existe o mal, a ganância, enfim, a malícia, que seria o Arimã, essa entidade. E ele pregava que havia dentro de cada indivíduo uma luta constante entre o bem e o mal, e tendia tudo, né, o juízo final, por exemplo, seria o dia em que o bem venceria o mal. O monoteísmo mais deísta, ou dualista, enfim, é uma religião que tem muita influência, por exemplo, do judaísmo e do cristianismo. O cristianismo ainda não, porque ele é pré-cristão, mas muita influência do judaísmo, tá ok? Se liga nessa característica. Então, uma religião que prega a luta entre bem e o mal e que prega que o bem vencerá e acredita no juízo final, sendo monoteísta. Vamos lá, pessoal. Então, para terminar essa nossa aulinha, vamos falar das últimas características da cultura persa, né? Vamos falar, por exemplo, agora, comentar um pouquinho para vocês a arte e a escrita dentro da Pérsia Antiga. Beabá, facinho, tranquilo para vocês. Bom, vamos lá. Os persas se destacaram bastante na produção artística. E dentro dessa larga produção artística, destaca-se isso aqui, tá? Vamos observar. Eles eram grandes vendedores de joias, tá? Já dominavam a metalurgia como ninguém. Você observa aqui, ó, pedras preciosas com bastante ouro trabalhado, né? Miniaturas, objetos, adornos feitos com muitos detalhes em metais diversos, prata, ouro, bronze, por exemplo. Eles também eram muito, eu diria, muito hábeis na produção de cerâmicas com alto e baixo relevo, ou seja, né, com desenhos que pulavam, que saltavam a superfície da cerâmica ou dos murais, ou que adentravam essa superfície, e também eram especialistas em cerâmicas, em esmaltados, faziam várias obras, né, de arte em paredes com cerâmicas, que a gente tem hoje essa tradição, a gente herdou essa tradição de esmaltados dos persas. E também as estátuas, né? Parece aqui o chapeuzinho da Rainha Elizabeth. As estátuas que eram geralmente feitas de maneira naturalista, que ora representavam figuras humanas, figuras da mitologia, animais, ou seja, de joias a cerâmicas, a esmaltados, a metalurgia, a escultura. Esses caras dominavam muito a arte, né? Os diversos panoramas e, enfim, estilos da arte naquela época. E, por fim, eles também utilizaram a escrita cuneiforme. Se liga aí. Eles herdaram a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, certamente do momento em que Ciro invadiu a Caldeia, libertou os hebreus, e houve provavelmente um intercâmbio cultural. Até as origens ali do mazdeísmo como monoteísta podem ter vindo dessa influência aí do contato com os hebreus no cativeiro da Babilônia, no momento de libertação. Então aqui, por exemplo, vocês podem observar um cilindro, né, eles adaptam, enquanto os hebreus utilizavam aquelas tabuinhas de argila, eles usavam cilindros, onde eles escreviam códigos nesses cilindros, tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula de peças. Eu queria fazer só uma revisãozinha básica com vocês. Primeiro, a peça, mais uma vez, bem repetidamente com vocês. Primeiro, a peça é o atual Irã. O Irã passou pela Revolução Iraniana de 79, xiita. Vocês já conhecem isso aí. Envolto em algumas polêmicas hoje por questões nucleares e armas nucleares. A antiga Pérsia foi unificada por quem? Diz aí pra mim. Por Ciro
o Grande, já estou ouvindo aqui, ó, você me responder. Ciro expandiu com tolerância religiosa, ele libertou os hebreus do cativeiro da Babilônia, depois Cambises, o filho dele, conquistou o Egito, depois Dário, o terceiro sucessor da dinastia Aquemênide, foi um grande administrador, criou várias unidades administrativas, as satrápias, colocou governantes conhecidos como sátrapas. Outra coisa interessante, né? Ele também criou correio, uma estrada real, olhos e ouvidos de quê? Do rei, que eram fiscais do governo. Enfim, esse cara foi extraordinário, criou o Dárico, uma moeda internacional, estimulou a arrecadação de impostos, o comércio. Depois, a gente viu algumas religiões, como o culto ao fogo, não é isso? O mitraísmo, a presença de muitos magos, astrólogos muito importantes na sociedade persa, e também o monoteísmo mais deísta. Né? Na arte, a gente viu que eles se destacaram muito pelas cerâmicas, pelos esmaltados, metalurgia, joias, e também utilizavam a escrita cuneiforme. É isso aí. Lembra também que Dário colocou os persas nas guerras médicas, que a gente já estudou lá em Grécia, e que os persas foram derrotados. Bom, é isso aí. Bons estudos. Leiam, releiam, assistam, reassistam, façam exercícios, e é isso aí. Bom proveito e sucesso para vocês. Um forte abraço, pessoal. Um grande prazer. Valeu!